Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. E vamos agora para mais um capítulo especial de Amores Verdadeiros. Gente, tem uma semana todinha preparada para vocês, cheio de spoiler, conteúdos exclusivos. Para que vocês não percam nada, se inscreve já no nosso canal, deixe o seu gostei e nos responde. Na opinião de vocês, quem é a pessoa mais vilã da novela? A Kendra? O Aníbal? Ou o Nelson? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários e vamos agora saber tudo que vem por aí por completo a partir de agora. O nosso conteúdo começa hoje falando lá da mansão Balvaneras. Aníbal agarra o braço de Paula ao flagrar sua ex-companheira em sua mansão e pergunta a ela em seu adorável estilo na sua cara: "O que você está fazendo aqui, Paula?" Paula informa sua majestade que ela é professora de piano de Nick. Nesse intervalo, no andar de cima, Nick está fazendo suas coisas malcriadas de sempre com Poliana. Mas vamos lá para a cozinha da mansão. Ângelo, Liliana, Tomásia e o próprio Jean-Marie falam de Cristina. A Orquídea disse que ficou muito brava com ela quando disse que ia visitar o campo com o pai e as irmãs Balvaneras. A Guia acha que Cristina está certa sobre a Adriana. Ela é uma pessoa muito adorável, mas quando ela e Liliana estão juntas, sempre acontece algo muito estranho. A Adriana, sem querer ouvir a conversa, entra na cozinha e os cumprimenta. No corredor, Aníbal e Paula brigam por causa do trabalho dela. "Você não pode fazer isso comigo, Paula", diz o velho malandro. "Claro que posso", diz então Paula chorona. "E não se esqueça que tenho muita roupa suja sobre você." De repente, eles são interrompidos por Adriana. "O querido papai trouxe sua amante para a casa da mansão Balvaneras?" "Haha", diz ela. Então ela corre escada acima para contar tudo para sua irmã Vitória. Aníbal então pede que Paula saia imediatamente de sua casa agora. Por sua vez, Beatriz e Leonardo vão a uma oficina onde ele teve que pegar o carro. Enquanto ele está dentro da oficina, Beatriz liga para Hilda para avisar que ela vai se atrasar para o trabalho hoje. Nick fala sobre Rui para Vitória. "Ô mãe, ele é super legal e ele realmente gosta de mim." Vitória sabe que o Ruizinho não é o único jovem interessado por sua filha, mas como Francisco pediu que ela esquecesse que ele havia dito que estava apaixonado por Nick, ela não pode dizer nada sobre os verdadeiros sentimentos de Guzmán. Nick não para de falar sobre o quão incrível Rui é. Então ele é tenista, super mega famoso, que teve um relacionamento sério com ela. Isso é o que ele quer. Então Vitória honestamente não consegue se repetindo o interesse então em Rui. Ela não consegue entender. Então ela diz que desde que eles terminaram, ela não conseguiu dizer uma palavra só a ele, mas agora de qualquer forma, Nick confessa a Vitória que ela amou sua carta, trocando então de assunto falando sobre a carta romântica de mãe e filha. De repente escutamos um toque-toque, Adriana entra na sala, Nick abraça sua querida tia e depois sai da sala. Lá no andar de baixo, Paula conta, muito aliviada para Nick, que recebeu uma ligação de emergência e eles têm que remarcar a aula de piano para outro dia. Paula sai de casa pouco antes de as duas enfurecidas irmãs Balvaneras correrem para o corredor. Na cozinha, Nick diz a seu gorila estúpido, também conhecido como Francisco Guzmán, que mesmo que Vitória lhe dê permissão para sair de casa, ele deve avisá-la também, ok? E agora prepare o carro também. Quando os jovens saem da sala, Jean-Marie e Poliana notam que Nick tem estado muito mal-humorado ultimamente. Na oficina, a paciência de Beatriz acabou. Então ela diz a Leonardo que eles deveriam pegar um táxi em vez de esperar pelo dono da oficina. Ele manda então um reparador buscar o dono e quando ficam sozinhos ele tranca a porta. A pobre Beatriz começa a pirar, principalmente quando o trapaceiro diz coisas como "não vou te perder" e "nunca vamos nos divorciar".
Eles então começam a lutar e quando Leonardo atinge então Beatriz, ela cai e bate com a cabeça no carro. Enquanto ela está deitada inconscientemente, Leonardo está de pé sobre ela com uma expressão de saudade muito doentia no rosto. Você é minha baby e você será sempre minha esposa. Enquanto isso, o cúmplice de Leonardo segue Guilo e Impéria para casa. Nick e Francisco estão em um salão de cabeleireiro onde a senhorita Kay apenas conversa e fala com seu cabeleireiro sobre o maravilhoso namorado famoso e rico que ela tem. Eles estão completamente loucos um pelo outro e quando ele a beijou, ela se sentiu como se estivesse no paraíso. Guzmán parece que sua cabeça está prestes a explodir. Cristina aplica um creme caro no rosto e diz à câmera que, graças a isso, seu rosto parece mais jovem. Kendra e a nova Christine estão na meta-imagem, trabalhando em seu guarda-roupa para a próxima tarefa de modelo. Enquanto Cristina gosta muito de seu trabalho, Kendra começa então a perceber que será muito difícil suportar essa tarefa. Em Santa Rita, Liliana visita o padre e o informa das novidades. José Ângelo agora é guarda-costa, ela é jardineira e Cristina passou a ser assistente pessoal de uma modelo famosa. O padre manda lembranças aos pais de Liliana e espera que Cristina visite um dia. Lily diz que Cristina ficaria feliz em fazer isso. E ela empalidece por um segundo. Ela diz, minha mãe. E há uma cena de premonição assustadora. A pequena orquídea foge deixando surpreso o padre para trás. O Ângelo e as senhoras Balvaneras chegam ao cemitério de Santa Rita, onde começam a limpar o túmulo de Lúcia. No entanto, quando finalmente a lápide está clara o suficiente para ver as letras cravadas nelas, Aguiar enlouquece, porque está escrito Lúcia, 3 de maio de 1994. Nossa, Liliane nasceu no mesmo dia. Nossa, essa coincidência é muito esquisita. Ela grita para a tela enquanto a pequena orquídea corre feito louca para o cemitério. A equipe tira o caixão do bebê. A mãe então fica arrasada, começa a chorar. Oh, meu bebê, meu amor, minha filha. Lily não entende porque se sente tão triste, mas mesmo assim sente uma vontade repentina de correr ao túmulo de Lúcia e gritar mamãe, mamãe, mamãe. A Adriana finalmente abre a tumba e sim, tudo o que ela encontra dentro são algumas pedras e poeira. A Adriana começa a gritar e se enfurece. Maldito seja Aníbal Balvaneras, maldito. E é este o momento em que Liliana chega ao túmulo. Adriana e Lily têm aquela chamada do momento de sangue novamente. Lily repentinamente desmorona e ela está chorando histericamente por sua mãe, também conhecida como Cristina. Aguiar tenta acalmar sua filha e ele parece que gostaria de ter nascido em outro planeta. No fundo, a Adriana também tem um colapso nervoso e xinga o papai. Enquanto isso, o referido papai da cena está sentado no apartamento de Paula e proíbe Paula de ir novamente para a mansão Balvaneras. A Adriana não pode vê-la lá novamente e ele não precisa que Paula coloque em risco seu relacionamento já abalado com ela. Eles então começam a discutir sobre quem era o pior pai do mundo ou a mãe do mundo pior. Então, a questão fica em torno de quem? Quem era o pior, Paula que deixou seus filhos ou Aníbal que roubou o bebê de Adriana? Aníbal então faz o ato, sou vítima, a pior e melhor inocente, e repreende Paula por ser tão má com ele. Ela e Adriana vão acabar matando ele um dia. Enquanto isso, de volta ao cemitério, onde Liliana finalmente liga para a mãe que diz que está muito bem, obrigada. No fundo, a histérica Adriana jura vingança e Vitória e Ângelo parecem totalmente confusos a essa cena. Enquanto Vitória pede descrição a Aguiar, a Adriana apanha as pedras e com um olhar determinado e meio maluco diz que precisa falar com aquele homem. Ele terá que dizer a ela onde está a sua filha. Beatriz acorda na sala suja dos fundos da oficina. À medida que lentamente então recupera a consciência, tem um flashback da queda e se dá conta de que foi amarrada pelo marido safado.
Leonardo acabou de voltar das compras e ela assiste horrorizada enquanto o louco acaricia o pobre rosto de Beatriz. Leonardo aproveita e diz a Beatriz com uma voz muito doce, mas também assustadora, que não se preocupe com Guilo, porque ele o pegou. E pergunta se ela está com fome, porque ele trouxe alguns sanduíches para ela. Ela se lembra então do primeiro ano de casamento deles? Pergunta ele. Ele não tinha forno, então comiam sanduíches o tempo todo e agora eles vão viver juntos nesse adorável lugar novamente, para sempre. Ele tira então a fita adesiva no rosto dela e ela então o grita com dor. Ele começa a beijá-la, mas quando Beatriz grita por socorro, ele coloca a fita de volta nela. Cale a boca, Beatriz. Você nunca me apreciou. Cale a boca ou nunca mais verá o Guilo. A mulher, chorando e trêmula, lentamente volta a se render novamente ao Leonardo. Então, Nick e aquele Rui, aquele daquelas calças vermelhas horríveis, estão despedindo-se no corredor. Então ele está querendo dizer boa noite para a senhora Vitória e está tão animado que eles estão de volta novamente com Nick. Então ele não vai deixar Nick se afastar dele novamente. Eles estão se beijando, ela e Vitória e Guzmã estão entrando no corredor. Guzmã vê o beijo e fica de boca aberta em tamanho choque novamente. Então cai a ficha que é real, o ex-namorado de Nick voltou. Rui vai ligar para Nick amanhã e ele finalmente vai embora. Senhora Vitória está muito confusa com o comportamento da filha, então Nick diz que está nas nuvens com Rui. Que cara incrível ele é e blá blá blá. E finalmente sobe as escadas. Ela olha para baixo e não fica feliz no que vê. Enquanto isso, Felipe está no quarto do guarda-costas limpando quando Ângelo chega e se apresenta para Felipe. Felipe se apresenta também e Ângelo quer saber o que diabos aconteceu com ele e seu rosto. Bem, Felipe fala para ele que brigou. Ângelo quer saber que diabos está acontecendo e com isso e etc. Ele conta que ele bateu em uma parede ou o que foi. Então Felipe diz que não, ele é um jogador e não sabe quando desistir. Causa tipos de problemas com o filho Guzmão. Então sempre o prestativo Ângelo avisa a Felipe que vai buscar gelo para o rosto dele e Felipe agradece enquanto Ângelo se vai. Vitória se preocupa com o que diabos está acontecendo com Nick. Guzmã quer que Vitória esqueça tudo sobre a conversa que eles tiveram sobre Nick. Mas ele está apaixonado por ela? Pergunta então Vitória. Ele admite que é verdade, que sim, está apaixonado por ela, mas ela está feliz, embora ele não saiba como lidar com isso, porque agora viu que Rui e eles estavam se beijando. Então, ele não disse isso, mas está implícito. Ele sabe que não significa nada para ela. Vitória ainda acha que ele deveria falar com Nick, mas Guzmã pede a ela que não fale. Em seguida, ele teria que deixar seu emprego e ele pode separar o pessoal do profissional. Vitória não quer ver Guzmão sofrer. Guzmão diz que seu papai está sofrendo e ele precisa de um favor de Vitória. Então Vitória pergunta o que está acontecendo. Ele explica sobre o tal jogo que seu papai faz e a surra de Felipe por Tuco. E Vitória quer saber quanto ele precisa. Guzmã fala para ela que é 200 mil pesos. Guzmã manda ela descontar do seu salário. Ele só quer que o papai fique bem. Vitória diz a ele para ficar calmo. Ela lhe dará o dinheiro amanhã. Mas Vitória quer que ele ajude em algo que se trata de Nick e sua bulimia. Ela quer que ele fique de olho em Nick e se houver algo errado, diga imediatamente a ela. Ela não quer ficar sozinha nessa história toda. Guzmã então diz a ela que não se preocupe, ele vai cuidar de Nick. Então Vitória diz a Guzmã que ela adoraria tê-lo como genro. Voltando ao quarto dos guardas-costas, Ângelo trouxe uma bolsa de gelo para o Felipe. Ele pergunta se o Felipe agora está bem melhor. O tempo cura todas as feridas e eventualmente é o que Felipe diz ao Ângelo. Ele ficará bem em alguns dias, mas algumas feridas nunca cicatrizam. Ângelo então acha que ele está falando sobre a mamãe de Guzmão.
Gusmão nunca fala sobre ela. Felipe então diz a Ângelo que não há nada que machuque mais do que coisas que acabam antes do tempo. Por sua vez, Nick está em seu quarto tentando dormir. Ela simplesmente não pode e eu aposto que ela vai estar cheia de culpa. Então ela se levanta e vai até o armário, remexe e de repente pega alguns chocolates. Mas ela não consegue engoli-los, porque alguém bate na porta. Então ela guarda os chocolates, fecha a porta do armário, volta para a cama e diz: entra. É a mamãe, claro. Vitória então conta para a filha que veio lhe desejar boa noite. Ela também trouxe uma cartinha para dizer o quanto ela ama sua Nick. Leia quando ela quiser. Só que ela queria dizer o quanto ela ama sua princesa. Então elas se despedem e Vitória vai embora. Agora Nick olha para a carta e começa a ler. Em voz alta ou em pensamentos, Nick começa a ler. Para minha filha amada. Deixe-me dar um abraço que você nunca vai esquecer. Um beijo que vai com você em todos os lugares. Um amor que não te julga, nem te condena. Um amor sem condições. Uma palavra que te alegra e te ajuda a seguir em frente. Em mim, você encontrará um ombro para desejar e despejar sua dor. Mas, acima de tudo, um coração que está aberto para você. Estou lhe dando uma voz que lhe diz que não acabou quando você se sente que caiu em desespero. Meu amor por você está em toda a casa e estou lhe dando um par de asas para voar. Nota de edição. Não sei se acertei, principalmente corrija-se se errar. Mamãe. Nick adora essa carta, ela diz, minha querida mamãe. Enquanto isso, gente, o diário de Aguiar continua. Então eu sentei lá, lendo um manuscrito e simplesmente, quase por engano, que arriscou a vida para salvá-la, aquele homem proibido. Então eu ouço que gritaria, Aguiar, o que diabos você pensa que está fazendo? Ai caramba, larguei os papéis por todo lado e jurei que se não estivesse em tão boa forma, teria tido um infarto. Então contei que eu estava pegando os papéis, pois ela estava apenas gritando e gritando comigo por invadir seu espaço. Então ela queria uma resposta, e eu estava ganhando tempo dizendo a ela que queria colocar os papéis de volta em ordem. Eu queria arrumar, por assim dizer. Então agora espera mais um tempo. Perguntei a ela sobre essa história. Você sabe que parecia meio que familiar, como se eu tivesse vivido isso. Bem, minha mãe sempre tinha aquela coisa de PS escrevendo um diário. Talvez a Vitória também tivesse. Então eu perguntei a ela. Essa história de uma mulher, como ela é um funcionário como eu, quem escreveu isso? Bem, depois de uma pequena pausa, ela me dá uma olhada e diz que ela escreveu. Ai caramba, e por que eu queria saber? Bem, ela escreveu ou não escreveu isso? Eu disse a ela que era muito interessante. Ela disse sim, é interessante. Ela disse que tinha certeza que era porque ela assistiu aquele filme de guarda-costas, sabe? Qual ela tinha perguntado se eu tinha visto. Então eu disse a ela que não havia tempo para o cinema, mas como não li o final, perguntei se o guarda-costas ficava com a patroa. Não, no filme não. Então ele pergunta, mas nesse livro sim? Ela fica com ele? O que acontece? Agora então eu perguntei a ela, você está escrevendo? Como é que você não sabe o final? Então Vitória, então me diz que é uma obra de ficção. Como você sabe, uma ilha de fantasia. Agora eu queria saber sobre as árvores e estou procurando a madeira. Não deveria ter dito isso porque aqui está me perguntando para que diabos estou lendo isso. Então eu disse a ela que estávamos procurando por ela. Vi o livro e comecei a ler e gostei. Este livro simplesmente me encantou. Dissemos então boa noite e é claro que ela me ligou de volta e perguntando se eu tinha gostado do livro quando acabei de contar. Então, para agradecê-la, eu disse que gostava muito e realmente gostava daquele livro. Ela ficou feliz quando eu disse isso.